Peço que vocês abram suas Bíblias. Eu quero ler com os irmãos em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Está escrito ali: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Feche teus olhos. Pai nosso, nós te damos graças, pois até aqui, Senhor, te louvamos com a palavra cantada, te adoramos com as nossas ofertas. Pai querido, eu te dou graças por cada pessoa que veio aqui esta noite, ansioso por ouvir a tua palavra, Senhor, por sair daqui refrigerado, Pai, pela tua graça. Senhor, que nesta noite nós possamos ser mais uma vez alcançados pelo teu Espírito Santo. Que a tua palavra, Senhor, faça morada em nosso coração, em nossa mente, para que nós possamos ir e dar frutos. Pai Santo, eu me coloco em tuas mãos e te peço, Senhor, usa-me conforme a tua vontade, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Somente a graça talvez seja um dos temas aparentemente mais simples para ser falado dentro dos 5 solas, mas que eu particularmente já disse isso em outros lugares, às vezes tenho uma dificuldade de falar sobre a graça, mas não porque é difícil para mim, mas parece-me que no mundo que vivemos hoje, falar sobre graça tornou-se algo complicado, porque parece difícil para as pessoas entenderem o que é a graça de Deus. Nós vivemos num mundo onde o que vale é o mérito, é o merecimento. A meritocracia é o que importa. Você tem se você merece ter. Você é se você merece ser. Alguém te dá se você merece ganhar. E quando nós vamos falar sobre graça, é o completamente inverso a isso tudo. Você tem sem merecer, você é sem ser, você ganha sem merecer ganhar. Isso é graça. Perguntar para alguém aqui o que é graça, você vai dizer: é o favor imerecido. Que favor é este? É Deus me amar sem eu merecer ser amado. É Deus cuidar de mim sem eu merecer ser cuidado. É Deus me perdoar quando eu não merecia ser perdoado. É Deus ter misericórdia de mim quando eu sou indigno da sua misericórdia. Isso é graça. E é complicado falar sobre graça nos dias de hoje, penso eu, tanto quanto era nos dias de Lutero. Porque, veja bem, conta a história que lá no século XVI, no final da Idade Média, o imperador alemão era escolhido por uma comissão, digamos assim, formada por 3 membros da igreja e por 4 membros da realeza ou da nobreza. E havia lá um certo homem que não tinha idade ainda para ser imperador, chamado Alberto de Brandemburgo, que seus familiares resolveram fazer dele o imperador. Para isso, o que foi que seus familiares fizeram? Compraram os 3 membros da igreja, pagaram, deram dinheiro a ele, porque certamente teriam um voto lá entre os nobres, e assim elegeriam Alberto de Brandemburgo como imperador, governador, mesmo ele não tendo idade para assumir tal cargo. A partir daquele momento, quando Alberto é eleito, e ele corrompe a igreja, ou se corrompe com ela, a igreja que estava construindo a Catedral de São Pedro, precisando de recursos, meio que faz um acordo com Alberto de Brandemburgo para que pudessem captar recursos para a construção daquela catedral. Conta a história que promoveram a vendedor de indulgências
de perdão, e daqui a pouco eu falo melhor sobre isso. Um certo padre de nome João Tetzel, e é curioso, isso descobri algumas semanas atrás, diziam que ele tinha um bordão, um jingle, que era mais ou menos assim: logo que a moeda na caixa ecoa, uma alma do purgatório para o céu voa. Então o trabalho dele era sair vendendo indulgências, sair vendendo perdão, arrecadando dinheiro para a igreja, construir lá a sua catedral. Pausa. Eu não sei vocês, mas eu já vi história parecida por aí. Vender lugar no céu? Vender alguma coisa para construir uma grande catedral? Voltemos à história. E a igreja tinha no seu calcanhar de Aquiles uma dificuldade, que era o quê? O que fazer com o cristão que se regenera, com aquele que pediu perdão, com aquele que quer voltar, se arrepender e voltar atrás nos seus erros, nos seus pecados. Então ela cria 3 passos: contrição, ou seja, o arrependimento. O segundo, confissão, era procurar lá o padre, seja lá quem fosse, e contar os seus pecados a ele. E o terceiro era a absolvição. O padre dava absolvição: reze tantos, não sei o que lá, faça tal coisa, e você aí será perdoado. Mas eles precisavam de dinheiro para a construção da catedral. Então conta a história que então eles criaram 2 mecanismos diferentes. Disseram assim: olha, nós temos as penas temporais e temos as penas eternas. As penas temporais vocês pagam aqui com a reza, com a oração. E as eternas, por mais que sejam perdoadas aqui na terra, são eternas. Então vocês vão ter que fazer algo aqui nesta vida para conseguir receber perdão por elas. E aí o que faziam para perdoá-las? Diziam o seguinte: nós, os papas, os líderes da igreja, temos um tesouro, recebemos um tesouro dos céus, e nós podemos dar este tesouro a vocês em troca de quê? Em troca de um pouquinho do seu dinheiro, em troca de um pouquinho do seu tesouro. São as indulgências. Você compra o perdão para o seu pecado, você compra a absolvição para o que você fez. Eu não sabia disso, sem querer citar nomes também, obviamente, até porque não me lembro mais quem foi, mas minha esposa disse que outro dia ela viu, não sei onde, que tem uma igreja que está vendendo terrenos no céu. Era mais ou menos isso o que estava sendo feito lá nos tempos de Lutero. E por que eu digo da dificuldade, às vezes, de abordar este tema? Porque assim como Lutero tinha toda uma igreja, toda uma situação onde quem estava na liderança de um povo ensinando errado, e poderia governá-los e dirigi-los ensinando errado, assim hoje nós também temos vivido dias difíceis na igreja cristã, sobretudo brasileira. Quando nós, os pastores, decidimos falar sobre os 5 solas, não foi meramente apenas para celebrar o que foi feito há 500 anos atrás, mas principalmente porque nós entendemos a necessidade da igreja de Cristo voltar atrás, rever o seu passado e começar a praticar de novo o que aqueles homens apregoaram há 500 anos atrás. Seria lindo só celebrar e dizer: olha, a conquista lá de Lutero, de Calvino, de tantos outros, valeu a pena, sim, valeu a pena, óbvio. Mas se nós não nos levantarmos novamente, como fez Lutero, como fez Calvino e como fizeram tantos outros, novamente a igreja estará se perdendo. Porque tem sido dias difíceis em que pessoas estão criando mecanismos para levar as pessoas a Deus que não estão nas Escrituras, que vão bem além das Escrituras, que vão bem além da fé, que vão bem além da graça.
quando esta mensagem a respeito das indulgências chega a Lutero, entre outras razões e motivos, isso o compele a escrever as suas 95 teses. E eu separei algumas aqui que são bem interessantes, porque falam a respeito do tema. A tese número 72, ele diz mais ou menos assim: bem-aventurado é aquele que luta contra a dissoluta e desordenada pregação dos vendedores de perdões. Tese 32. Aqueles que se julgam seguros da salvação, em razão de suas cartas de perdão, serão condenados para sempre juntamente com seus mestres. Teses 36 e 37. Quando o cristão está verdadeiramente contrito, ou seja, arrependido, tem remissão plena, tanto da pena como da culpa, que são suas dívidas, mesmo sem ter uma carta de perdão. Qualquer cristão verdadeiro, vivo ou morto, participa de todos os benefícios de Cristo e da igreja, que são os dons de Deus, mesmo sem ter uma carta de perdão. Tese 62. O verdadeiro tesouro da igreja é o sacrossanto evangelho da glória e da graça de Deus. Em resumo, as indulgências eram desnecessárias, porque tudo o que elas pretendiam comunicar, tudo o que elas pretendiam fazer, já era ofertado gratuitamente, através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Então, se hoje a gente ouve de igreja vendendo terreno no céu, ou colocando aqui para você ser salvo, para você atingir o amor de Deus, é necessário que você faça A ou B. Você está anulando aquele sacrifício que foi feito por Cristo na cruz do Calvário. A graça de Deus, a grande mensagem da graça de Deus, do sola gratia, do somente a graça, é: você não precisa de mais nada. Você, ao ser alcançado pela graça de Deus, ao ser alcançado pelo amor de Deus, os seus pecados são remidos, você é justificado, e como disse Paulo, isso é dom de Deus, independe de você e das suas obras, é dom de Deus, foi conquistado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, para mim e para você. É libertador saber isso. É libertador pensar que talvez os meus erros, as minhas culpas, os meus pecados, daqueles que eu não teria como pagar, que eu não teria como apagar, foram extinguidos, quitados lá na cruz do Calvário pelo sangue de Jesus Cristo, quando Deus olhou para mim e para você com misericórdia e enviou o seu Filho amado para morrer em nosso lugar. Mas nós temos às vezes essa dificuldade de entender isso, porque nós vivemos num mundo em que nada é de graça, em que nada é fácil. Só lhe deu glória, sola Escritura, sola fide, solos Christus, que será o tema da próxima mensagem. Esses 5 fundamentos da reforma vêm para nos lembrar de que não há nada que exista fora de Cristo, de que não há nenhuma ação que possa ser feita fora de Cristo, que em Cristo e através da sua Escritura nós encontramos a resposta para a necessidade da nossa alma, para a salvação e libertação da nossa alma. E quando Lutero ouve isso, das indulgências, de ser necessário trocar dinheiro, ouro, prata, pela libertação, pela remissão dos pecados, então ele se volta para as Escrituras e lê lá como nós lemos nesta noite: pois vocês são salvos pela graça,
por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras. Ou seja, não importa quais sejam as suas ações, não por obras, para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Mas também naquela época haviam discussões a respeito. Ecclesia reformata et semper reformanda. Uma igreja reformada está sempre se reformando. É isso que nós buscamos neste mês de outubro. Nos tornarmos uma igreja que está sempre se reformando, que quer voltar à essência. Nós sabemos que os motivos que levaram Calvino, Lutero e tantos outros a se levantar contra as práticas da igreja da época, talvez sejam motivos tão fortes quanto os que nós temos hoje para nos levantar e reformar e começar de novo. Mas falar sobre graça hoje não é tão fácil, porque quem aqui nunca disse ou nunca ouviu uma frase assim: não tem almoço grátis para ninguém? Quem nunca falou isso? Que olha, não tem almoço grátis para ninguém. Se você quer alguma coisa, você conquiste. Obviamente que eu não estou falando do seu trabalho, dos seus bens materiais, isso você tem que conquistar mesmo. Mas quando eu trago para a nossa salvação o que Deus fez por mim, é muito mais do que eu posso fazer para atingi-la. Mas naquela época havia discussões a respeito disso. Por exemplo, quando falavam sobre graça, existiam alguns pensadores, como um teólogo chamado Abraham Bolt, que ele dizia que falar sobre graça ofende não apenas o homem, mas ofende também a Deus. Porque, segundo ele, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, mesmo o pecado de Adão e Eva não foram capazes de corromper o homem. Logo, o homem, ele também tinha que tomar as suas atitudes em direção à salvação. Não era algo que dependia única e exclusivamente de graça, ou seja, de Deus. Mas o homem também tinha que fazer a sua parte para atingir a salvação. Antes ainda de Lutero, Agostinho pregava sobre a graça irresistível. Ele dizia o que? Olha, quando a graça te alcança, você não consegue resistir. Ela te transforma, ela te muda, ela faz de você um novo homem. Mas existiam outros pensadores como Pelágio, que diziam o contrário, falavam não. O homem precisa sim fazer a sua parte para chegar à salvação. Deus por si só não vai salvar o homem se o homem não fizer a sua parte. Então vem Lutero combatendo o que dizia Pelágio, combatendo a igreja e falando o quê? Nós alcançamos a salvação pela fé, através da graça de Deus. Você não precisa fazer nada para ser amado por Deus. Deus te ama e ponto final. Da maneira como você é, do jeito que você é. Deus te ama. Ele te ama. Isso independe dos passos que você venha dar, da direção que você venha tomar. Ele te ama. E quando a graça de Deus te alcança, ninguém pode mudar este fato. Mas a igreja falava o contrário. Dizia, se você quer ser salvo, você tem que cumprir as suas penitências, você tem que pagar pelas indulgências, você tem que fazer por onde conquistar a sua salvação. Se você quer ser salvo, então você precisa tomar uma atitude. Pelagismo, alguns chamam de sinergismo, ou seja, não depende só de Deus, depende da ação do homem,
depende do caminho do homem, depende do que o homem vai fazer para conquistar a salvação. Lutero depois chama isso de monergismo. Não depende de você, depende só de Deus, só de um, vem de Deus. A sua salvação, a sua justificação vem de Deus. Falar de sola gratia, falar que somente a graça é capaz de nos salvar, é reconhecer que nós somos justificados pelo sangue derramado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. É reconhecer e honrar o que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Ser justificado não porque eu sou necessariamente bom, mas ser justificado porque Deus me amou de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer em meu lugar. Ser justificado não porque um dia eu resolvi dar o maior dízimo que a minha igreja já recebeu na história, não, mas ser justificado porque Cristo um dia me amou. Ser salvo e justificado, não porque eu canto melhor, ou frequento todas as reuniões, ou sou caridoso com o necessitado e com o pobre lá fora. Aliás, eu faço isso, sabe por quê? Porque eu fui alcançado pela graça de Deus. Eu não amo o necessitado, não estendo a mão a quem está caído, porque eu quero alcançar a graça de Deus. Não, é o contrário. Eu estendo as minhas mãos ao necessitado, porque a graça de Deus me alcançou. Eu sou misericordioso, porque a graça de Deus me alcançou. E não o contrário, eu não sou misericordioso, porque quero ser alcançado pela graça. Eu sou bom, faço o bem, não porque quero alcançar a graça e ser justificado, mas eu faço isso tudo porque já fui alcançado pela graça. Você percebe a diferença? E aí nos dias de hoje nós temos visto e ouvido de igrejas que pregam o contrário, que tornam o fardo mais pesado ao dizer o seguinte: olha, se você quer ser salvo, então você precisa dar o dízimo, a oferta, fazer... Permita-me agora, não se ofendam com o que eu vou dizer, mas nós estamos hoje dia 22, há 10 dias atrás. Foi celebrado no Brasil o dia da padroeira. E aí eu ouvi falar de pessoas que percorreram quilômetros e quilômetros andando a pé para chegar lá em Aparecida e fazer lá a sua oferta. Gente que morreu pelo caminho porque não aguentou o esforço físico. E aí nós, como Igreja de Cristo, vemos tudo isso e falamos: tá tudo bem. Não tá tudo bem. Eu não preciso disso para que a graça me alcance. Eu não preciso disso para ser justificado. Eu não preciso disso para ser reconhecido por Deus. Jesus Cristo fez isso por mim na cruz do Calvário. E se eu disser que eu ainda preciso de obras e sacrifícios para ser achado diante de Deus, então eu estou anulando o sacrifício de Cristo. Eu acho que não é isso que você quer fazer. Amém? Eu acho que não é isso que você deseja fazer hoje. Eu acredito que ninguém tenha vindo aqui, pastor Gustavo, porque espera alcançar a graça de Deus, ou porque, poxa, Deus não olha para mim, eu sinto ainda o peso do pecado sobre mim, e eu vou lá para a igreja para alcançar a sua graça. Eu digo o seguinte: você pode alcançar a graça de Deus onde você estiver, como você estiver, a hora que for, o momento que for, porque é dom gratuito de Deus, independe de você fazer a ação que for. Pastor, então o que eu venho fazer hoje aqui? Eu venho celebrar a graça que me alcançou, o perdão que me alcançou, o sangue que me purificou e me justificou, o sangue de Jesus Cristo que me redimiu. O que eu venho fazer todo domingo na igreja? Eu venho celebrar ao Deus que me ama, que cuida de mim, mesmo eu sendo pecador, mesmo eu sendo falho, Ele me ama e cuida de mim.
Então haviam discussões sobre se o homem precisa agir ou não agir, se a graça depende de uma ação minha ou não depende de uma ação minha. Mas, como lemos, e Paulo foi muito feliz quando ele escreveu isso ao povo de Éfeso, é dom de Deus, não vem de vocês, não vem pelas obras que vocês fazem, independe de vocês, é dom de Deus, está feito, Ele me ama. Aliás, tem um cântico, eu acho que é do Paulo César Baruch, se não me engano agora. É muito curto, ele fica cantando, eu acho que é um pequeno trecho antes de outras músicas, ele fica só repetindo isso. E eu, às vezes, pela manhã, quando estou indo para o trabalho, eu fico cantando isso. Ele fica só repetindo, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Porque penso eu que não existe melhor mensagem do que esta, do que ser amado por Deus, do que ser amado de Deus. Eu erro, eu tropeço, eu falho, eu caio, eu me engano, eu faço tanta coisa e mesmo assim Ele continua me amando. Eu não mereço, porque eu errei ontem, vou errar amanhã de novo, eu erro hoje, e isso pode acontecer muitas vezes na minha vida, mas todas as vezes que eu olho para trás e vejo e penso dos meus erros e olho para trás, eu vejo Deus de braços abertos para me receber, como aquele pai do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, que estava esperando o seu filho voltar, o seu filho que o deixou, e quando aquele filho que o deixou, que errou, que pecou, volta para o braço do seu pai, o seu pai está lá, de braços abertos, para o receber, e é assim que eu me sinto todos os dias. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, independentemente do que eu faça, Ele me ama. Eu ia dizer que você estava perdendo uma oportunidade de adorar a Deus agora. Porque se há uma mensagem bonita que o Evangelho nos traz, é essa. Eu sou quem sou, sou o que sou, já fiz até mesmo o que fiz, e ainda assim Ele me ama, aleluia. Nos caminhos da vida, quando eu estava lá andando errante, tropeçando, Ele não deixou de me amar, mas repito, estava como aquele pai, de braços abertos, esperando que eu pudesse voltar, para Ele dizer, eu te amo, eu te amo, eu te amo, aleluia. E o cristianismo, diferentemente de outras religiões, aí eu quero citar um texto de Philip Yancey, no livro Maravilhosa Graça. Philip Yancey escreveu assim: a noção do amor de Deus, vindo a nós livre de retribuição, parece ir contra cada instinto da humanidade. O caminho de 8 passos do budismo, a doutrina hindu do karma, a aliança judaica, o código da lei muçulmana, cada um deles oferece um caminho para alcançar a aprovação. Mas veja que lindo isso que Philip Yancey escreveu. Apenas o cristianismo se atreve a dizer que o amor de Deus é incondicional. Só através de Cristo, nem Buda, nem Kardec, nem quem quer que seja, nenhum deles oferece um caminho à salvação, ao perdão, que não precise de uma ação sua, que não dependa de você. Mas vem Cristo e quebra esta lógica, porque Ele se coloca à frente em meu lugar, em seu lugar. Coloca-se à frente, entrega o seu Espírito, para que nós pudéssemos ser livres e tivéssemos um caminho livre para chegar até Deus. É incondicional. Ou seja, qualquer um que quiser colocar qualquer condição que seja entre você e o perdão de Deus, esqueça.
Está errado. Jesus conquistou isso para nós na cruz. Agora, você deve estar se perguntando, tudo bem, pastor, eu já entendi. Já entendi que Deus me ama. Já entendi que o seu amor é incondicional. Eu já entendi que eu não preciso fazer nada, está conquistado. Cristo conquistou o meu perdão lá na cruz do Calvário. Eu já entendi que a graça, ela me traz misericórdia, perdão, justificação, remissão. Já entendi tudo isso, mas e eu? O que acontece comigo quando sou alcançado por esta graça? E aí quero fazer uma pausa aqui antes de colocar um vídeo para vocês assistirem. Existe um livro chamado Os Miseráveis. Ele foi escrito por Victor Hugo. Ele narra a história de um homem chamado Jean Valjean. Jean Valjean era um ladrão. Recomendo, aliás, é um livro, mas também tem filmes, Os Miseráveis. Ele era um ladrão que roubava comida para se alimentar e sobreviver. Um dia, Jean Valjean foi pego pela polícia e foi preso. Cumpriu quase 20 anos de cadeia. Ao ser libertado da prisão, ele vai para as ruas e continua sentindo fome. Então, um dia, Jean Valjean começa a bater na porta de casas de pessoas pedindo alimento, e ele bate na porta de um bispo. E quando ele bate na porta daquele bispo, ele conta a sua história e diz para o bispo: eu estou com fome, preciso de comida, e o bispo já logo fala: entre. E ele começa a não acreditar, fala: não, mas calma, você não sabe quem eu sou. Deixe-me contar um pouco da minha história. E conta: eu sou um criminoso, sou perigosíssimo. Olha aqui, eu tenho que me apresentar lá para o oficial de justiça. E o bispo continua falando: entre. Entre e vou lhe dar comida e uma cama para dormir. Jean Valjean, ladrão, não entende aquilo, mas aceita a oferta. Mas ainda Jean Valjean estava carregado pelo seu velho homem, e ele não consegue aceitar aquilo. Não é normal. Eu sou um criminoso. E este homem me recebe em casa, me dá de comer e onde dormir. Então Jean Valjean, durante a noite, ele se levanta e começa a roubar a prata do bispo. Ele rouba a prata e foge. Passado alguns dias, Jean Valjean é capturado pela polícia. E aí eu quero que você assista a esse vídeo comigo. Ora, quem será? Tem um pouco de comida que possa me dar? Entre. Eu sou um condenado. Meu nome é Jean Valjean. Cumpri 19 anos de trabalhos forçados. Estou solto há 4 dias em liberdade condicional. Tenho que ir até Dijon para me apresentar na segunda-feira, senão me mandam de volta para a prisão. Aqui está meu passaporte. Não sei ler, mas sei o que está escrito. Ele é muito perigoso. Monsieur, seja bem-vindo para jantar, como meu convidado. Sou um condenado. O senhor viu meu passaporte? Eu sei quem você é. E daí? Agora vamos usar colheres de madeira e não quero mais ouvir falar sobre isso. Eu lamento incomodá-lo, mas Eles o pegaram. suspeitei deste homem e... Graças a Deus. Estou muito zangado com você, Jean Valjean. O que aconteceu com o seu olho, Ele não monsieur? lhe contou que foi nosso convidado? Sim. Depois nós procuramos na sua mochila e encontramos todos esses talheres de prata. E ele disse que o senhor deu para ele. Sim. É claro que eu lhe dei os talheres de prata, mas por que você não levou os castiçais? Isso foi bobagem sua. Madame Gillot, vá lá dentro buscar os castiçais. Eles valem pelo menos 2.000 francos. Por que não os levou? Rápido! Monsieur Valjean tem que ir andando. Ele já perdeu muito tempo. Por que esqueceu de levá-los? Está dizendo que ele nos contou a verdade? É claro. Obrigado por trazê-lo de volta. Eu estou muito aliviado. Solte-o! Está realmente me soltando? Será que você não ouviu?
Madame Gillot, ofereça vinho para estes homens. Eles devem estar com sede. Obrigado. E não se esqueça, nunca se esqueça da promessa de ser o novo homem. Promessa? Por que está fazendo isso? Jean Valjean, meu irmão, você não pertence mais ao mal. Com esta prata, eu comprei sua alma. Eu resgatei você do medo e do ódio. E agora eu devolvo a Deus. Ele alcançou graça. Ele alcançou perdão de quem nem o conhecia. Ele não merecia ter sido perdoado, porque quem lhe deu de comer, quem lhe deu uma cama para dormir, ele roubou. Mas veja que interessante na história deste homem, escrita por Victor Hugo. Aquele homem, ladrão, recebe quem o acolhe sem nem mesmo querer saber quem ele é, o que ele fez ou deixou de fazer. Aquele homem lhe dá uma oportunidade, lhe dá uma nova chance. E mesmo assim ele deixa com que o seu velho homem fale mais alto, rouba a prata, é capturado pela polícia e o normal, vocês viram na vida daquela senhora que estava junto com o bispo, ela até disse, né, graças a Deus, capturaram Jean Valjean. Mas aí o bispo fala o quê? Não, eu dei essa prata toda para ele, e pior, ele esqueceu os castiçais que se valem muito mais, pegue lá, dê a ele também. O normal de cada um de nós talvez fosse o que? Prenderam ele bem feito agora do Jean. Prenderam o Jean. Se ele quiser sair agora vai cumprir mais 20 anos, ou vai ter que fazer alguma coisa para ser perdoado novamente. Mas aquele bispo faz o que? Não. Ele está perdoado. A frase dele, obviamente, né, com esta prata eu compro a sua alma, não é exatamente o que Jesus diria ou o que eu diria. Mas façam aqui uma analogia com o que Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário. Com o meu sangue, com o sangue de Jesus Cristo, Ele nos comprou, pagou a nossa dívida, mesmo quando nós não merecíamos, não quis saber o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, de onde eu vim, nem para onde eu pensava ir. Ele foi lá e pagou, deu o que tinha de mais precioso. Aquele bispo fez o quê? O bispo fez o quê? Pegou o que ele tinha de mais precioso, os castiçais de prata, e deu pelo Jean Valjean. Jesus Cristo deu o seu sangue. Deus deu o seu Filho, o que ele tinha de mais precioso, por mim e por você. E sabe o que eu acho mais lindo neste filme, que até hoje à tarde, minha esposa e eu reassistimos? É o que acontece depois disso. A história não acaba ali, continua, tem mais 1h50 de filme ainda depois disso. Mas mostra um Jean Valjean restaurado. E você vai assistir mais 1h50 de filme dele fazendo, sabe o quê? Tendo várias oportunidades de errar. Por exemplo, ele muda o seu nome para conseguir viver sem a culpa do seu passado. Mas um policial descobre quem ele é e diz a ele o seguinte: olha, nós achamos o verdadeiro Jean Valjean e ele será condenado à morte. E aí ele tinha mudado de nome, não era reconhecido mais como Jean Valjean, mas quando fica sabendo daquela notícia de que alguém seria condenado no lugar dele, e agora estou fazendo spoiler, né? Mas é necessário. Mas quando soube disso, que alguém seria condenado no lugar dele, e que talvez muitos falariam, opa, que bom, né? Agora ninguém mais me persegue, alguém vai ser morto no meu lugar, acabou. Este homem,
que encontrou a graça, que um dia recebeu graça e misericórdia de alguém, vai até o juiz e fala: não, não é ele, sou eu a quem vocês estão procurando. Eu sou o verdadeiro Jean Valjean, ele não pode morrer em meu lugar. E são muitas outras situações que vão se desenvolvendo ao longo do filme, em que ele tinha oportunidade de simplesmente deixar para lá, mas a sua natureza transformada o impede de praticar o mal, porque um dia ele fez o mal e foi perdoado. E aí voltamos à questão que eu levantei agora há pouco. Ok, já entendi, Deus me ama incondicionalmente, a graça de Deus é sobre mim independente do que eu fizer, mas e eu, o que eu faço quando sou atingido por esta graça? Foi o que o bispo falou para Jean Valjean. Lembre-se do seu compromisso de ser um novo homem. A graça de Deus nos alcançou, e o que é que eu tenho que fazer com ela? Eu tenho que me transformar no novo homem. Eu tenho que nascer de novo, deixar que Cristo mude e molde o meu caráter, a minha vida, quem eu sou, os meus passos, os meus caminhos, a maneira como eu ajo, a maneira como eu falo, as minhas decisões têm que ser pautadas pela graça de Deus. Eu, a partir de agora, quando for julgar alguém, quando for tomar uma atitude, a minha regra será o quê? A graça de Deus, porque se eu um dia fui alcançado por ela, eu tenho que olhar para o outro e dizer: a graça que é sobre mim também é sobre ele. O que eu tenho que fazer com isso é ser eternamente grato, honrar o que Cristo fez por mim, honrar o amor de Deus por mim. E talvez isso seja a tarefa mais complicada. Porque eu me lembro, preguei alguns domingos atrás aqui, daquela mulher que estava prestes a ser apedrejada. Homens que a acusavam de adultério, queriam apedrejá-la, e Jesus Cristo sentado ali, escrevendo alguma coisa na terra. E aqueles homens começam a sair um por um, ir embora. Então Jesus Cristo levanta-se e pergunta para aquela mulher: onde estão os teus acusadores? E ela diz: não ficou nenhum, ninguém me acusa. E Jesus vira para ela e diz: eu também não. Ele diz isso quando ele vira para ela e fala: olha, vá e não peques mais. Isso é graça, e nós temos que honrar isso. Vá e não peques mais. Nós temos que nos lembrar todos os dias do que Cristo fez por nós. Nós temos que nos lembrar de todos os dias que a graça de Deus, ela nos alcança, nos redime, nos justifica, e temos que honrar isso através de uma vida transformada, de uma vida reformada. A mensagem desta noite que eu quero deixar para cada um de nós, para nós sairmos daqui, é: em primeiro lugar, não precisa ficar carregando sobre os seus ombros o peso dos erros do teu passado. Vou repetir. Sola gratia, somente a graça, diz que eu e você, que nós não precisamos carregar sobre os nossos ombros o peso dos erros do nosso passado, porque em Cristo Jesus somos feitos novas criaturas. Em Cristo Jesus nós somos renovados, restaurados. Então você não precisa mais ficar carregando, se achando o pior de todos os homens, carregando a culpa do teu passado, porque a graça te alcançou. Em segundo lugar, pare tudo que você estiver fazendo. Pare tudo que você estiver fazendo para implorar o amor de Deus. Não implore o amor de Deus.
Pare tudo que você estiver fazendo, pensando que vai ser mais amado ou menos amado por Deus, se você continuar fazendo o que está fazendo. Pare tudo. A mensagem da graça é esta: não depende do que eu faça, ou até mesmo do que eu deixe de fazer. Deus me ama como eu sou. A sua graça me alcançou, mesmo eu sendo pecador, mesmo eu sendo o pior de todos os homens, a sua graça me alcançou e me transformou. Em terceiro lugar, a mensagem da graça me diz que eu tenho como dever de amor a Deus deixar que seu Espírito Santo me molde, me mude, me transforme num novo homem, porque quando eu sou atingido e alcançado pela graça, eu já não quero mais fazer as mesmas coisas de outrora, mas eu quero ser renovado, transformado, para alcançar a outras pessoas. É isso que a graça faz por mim. Queira Deus que você saia daqui hoje mais leve, sabendo que não é você, meu irmão, não é você, minha irmã. Queira Deus que ao ouvir esta mensagem, você possa aí no seu coração dizer: Senhor, eu te amo, e eu te amo porque tu me amaste primeiro e incondicionalmente. E para encerrar, eu quero só ler um texto que eu me lembro da palavra de Deus, que se encontra em 2 Samuel, capítulo 19, verso 28. Lá conta a história de um moço chamado Mefibosete. Ele era filho de Saul. Neto de Saul, filho de Jonatas. Jonatas, amigo do rei Davi. Mefibosete nasceu com alguns problemas que fizeram com que ele fosse desmerecido, escanteado pela sua família. Ele teve uma infância marginalizada. Ele teve uma vida marginalizada, deixaram de lado. Mas seu pai havia feito um pacto com Davi. E quando Davi se torna rei, ele acolhe Mefibosete. Ele demonstra o conceito de graça na vida de Mefibosete. Porque graça é isso. É amar gratuitamente em quem você olha e não vê mérito algum. Quando ainda éramos pecadores e merecíamos a morte, Deus nos escolheu querer bem. Quando ainda éramos pecadores e merecíamos a morte, Deus escolheu nos amar. E aí Mefibosete, acolhido por Davi, diz assim: todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, deste a este teu servo um lugar entre os que comem a tua mesa. Que direito tenho eu de te pedir qualquer outro favor? Mefibosete era marginalizado, esquecido, deixado de lado. Mas Davi demonstrou graça por ele, o acolheu, o colocou à mesa. E é isso que a graça de Deus faz comigo e com você. Faz por mim e por você. Nós não merecíamos estar onde estamos, mas Deus, através do seu infinito amor e da sua graça, Ele nos acolhe e nos recebe e nos coloca para sentar com Ele à mesa, para ceiar com Ele, para fazer parte da sua família, para sermos achados entre os seus filhos, para sermos libertos, para sermos perdoados. Talvez você teve uma infância como a deste moço, Mefibosete. Talvez você foi marginalizado pela família, pelos amigos, pela sociedade, por todos. Mas a graça de Deus, meus irmãos, ela vem para me dizer o quê? Que mesmo que ninguém confie, acredite, me valorize, há alguém que me ama de graça. E me ama por nada, a troco de nada. E este alguém é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E este alguém é o nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama acima de todas as coisas.
E eu quero encerrar essa mensagem pedindo para que você se coloque em pé. E eu quero orar com você nesta noite. E se você quiser vir à frente, nós vamos orar juntos, mas se não aí mesmo onde você está, eu gostaria que você colocasse a mão aí no seu coração e você orasse. E você dissesse assim: Senhor, eu te agradeço, Pai, porque mesmo não sendo merecedor, mesmo não merecendo, Tu me amaste. E se você por acaso veio aqui nessa noite e talvez ainda carregue sobre si o peso da culpa, pelos erros que foram cometidos, pelo passado, porque ficou para trás, ou quem sabe pelo peso que muitos anos de uma religiosidade errada trouxe sobre você, de que você precisava pagar pelas suas culpas, de que você era responsável por alcançar o amor de Deus. Então saia do seu lugar, eu quero que você venha à frente, como sinal de que está se rendendo a este amor incondicional, a esta graça. Eu quero orar com você, venha, nós vamos orar nessa noite enquanto nossos irmãos e irmãs cantam. E nós vamos orar e eu quero que você se sinta abraçado pela graça, pelo amor de Jesus Cristo nessa noite. Eu quero que você se sinta alcançado. Você não precisa andar mais sozinho. Você não precisa mais se sentir abandonado. Aí mesmo onde você está, nós vamos orar. Coloque a mão no seu coração e ore. E comece a dizer: Senhor, obrigado. Comece a dizer: Senhor, eu te agradeço porque talvez eu não fosse merecedor de estar aqui nessa noite. Talvez eu não fosse merecedor de ser chamado de teu filho. Mas a tua graça me alcançou. Aleluia. Precioso sangue de Jesus, a beleza do céu coberta de ouro, o quadro da morte, a imagem do amor. A graça de Deus te faz livre. Se por meu coração tu a graça de Deus te faz livre. A graça de Deus te libertou. A graça de Deus quer te transformar. Se por minha alma amor morreu, quão grande amor por mim mostrou, meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou. O preço está pago, meu irmão. Aleluia. Você é livre, você é livre, você é livre. A graça de Jesus, aleluia, te libertou. Você pode ser feliz. Você pode ser feliz porque Jesus Cristo te libertou, aleluia. Vazia os céus desceu, com esperança contra o paixão que o véu do tempo rasgou, venceu a morte, a pedra rolou. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Se a ressurreição me libertou, não há mais vergonha e nem temor. O
livre. Você é Ao livre, olhar Pai. pra Jesus tenho graça de vida. Jesus Cristo, aleluia. Pra sempre eu Te libertou, adoro. aleluia. E de graça em graça. Aleluia. Ao olhar Aleluia. pra cruz eu sou livre. Ao olhar pra Jesus tenho O vida. sacrifício de Cristo não foi em vão, aleluia. Eu adoro. Seu sangue nos E purifica. de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre. Ao olhar pra Jesus tenho vida. Pra sempre eu adorarei. E de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre. Ao olhar pra Jesus tenho vida. Pra sempre eu adorarei. E de graça em graça irei. Com minha alma cantarei. E de graça em graça irei. Com minha alma cantarei. De graça em graça irei. Com Aleluia. grande amor por me mostrou meu Glória ao Salvador teu nome, que Senhor. triunfou, me libertou. Ele nos libertou. O preço Jesus pagou o preço, aleluia. Me resgatou. Ele nos restaurou. Na graça. E agora na graça nós estamos. Aleluia. Pai nosso, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Pai nosso, nós te louvamos, nós te rendemos glórias, Senhor. Porque o teu amor nos libertou, o teu amor nos salvou, o teu amor nos perdoou, o teu amor nos purificou, nos justificou, Senhor. Nós te louvamos, Pai, nós te adoramos, Senhor. Porque em ti nós encontramos a graça, ó Pai, que nos colocou em pé, que nos faz andar de cabeça erguida, ó Pai, e que nos dá uma nova oportunidade. Senhor, se há alguém que ouviu esta mensagem, ó Pai, que carrega sobre si o peso, Senhor, do pecado, o peso de uma religiosidade morta, Senhor, que não dá a ti, Senhor, a devida honra pelo sacrifício que fizeste por nós. Que teu Espírito Santo, Senhor, meu Deus e Pai, visite nesta noite. Traz alívio às almas, Senhor. Traz alívio a esta pessoa, Pai, que entrou aqui carregada, pesarosa, que ouviu esta mensagem, Senhor, com o coração pesado. Traz alívio, Senhor. Traz paz, traz refrigério, ó Pai. Que nós todos possamos nos sentir acolhidos, ó Pai. Acolhidos, abraçados pela Tua graça, Senhor. É no nome santo e poderoso do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, que nós te louvamos e te rendemos glória, Senhor, desde agora e para todo sempre. Porque Tu és bom, Tu és santo, Tu és fiel, Tu és poderoso, Tu és o Deus que ama, um Deus cheio de graça. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém, 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 aleluia.